Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Amém? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para nós fazermos essa leitura aqui, no capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. Eu quero falar com vocês sobre questionando a Deus. Questionando a Deus. Nós temos muito dessa mania, às vezes acontece, né? Ah, Senhor, por quê? Ah, Senhor, por quê? Ah, Senhor, por quê? Ah, Senhor. E aí vamos questionando, mas Deus. Até algumas pessoas questionaram a Deus, mas se Miguel é de Deus, por que ele morreu? Por que Deus o livrou? A Bíblia fala que o justo é levado antes do dia mau. Amém? Isso é a palavra de Deus, não é? Entendeu? Então Deus sabe o que faz, em outras palavras. Deus sabe o que faz. Amém? Deus sabe o que faz. Alguns antecipam a sua ida. E outros, Deus recebe a sua vinda. Amém? Então vamos acalmar nossos corações diante do Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Questionando a Deus. E diz assim, uma advertência, versículo 1, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, abre nossos corações, mente, nosso espírito, para podermos receber esta palavra. Fala conosco, ó Deus, nesta hora, em momentos desta vida que temos tantos questionamentos e vamos diante do Senhor questionando. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conforte nessa noite, nos dê graça, nos oriente, nos instrua, nos ensine e nos corrija como igreja do Senhor, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor para poder ministrar esta palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor me dê graça e em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. O versículo 1, ele parece um título, não é verdade? Ele diz assim, uma advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio do profeta Malaquias. Queridos, a gente sabe que quando nós falamos com Deus, Deus nos dá respostas, não é verdade? Então a gente busca Deus, Deus nos dá respostas. Mas quando Deus fala conosco, quando Deus fala com você, você responde como? Para Deus, amém? Então Malaquias quer dizer, o nome dele quer dizer meu mensageiro. Ele vem como mensageiro de Deus, trazendo uma palavra de Deus para o povo. Então Malaquias, ele apresenta aqui no seu livro, os questionamentos do povo, as pessoas daquela época, e isso está acontecendo por volta de 460 anos antes de Cristo. E então Malaquias está respondendo, sabe, os questionamentos do povo daquela época em relação a Deus. Então o povo vinha e ficava perguntando a Deus, mas não é, mas não é, mas não é. E queridos, o Malaquias, ele foi contemporâneo do profeta Neemias, de Neemias e de Esdras, que não eram profetas, mas Neemias e Esdras eram grandes servos do Senhor naquela ocasião. E Malaquias então ajuda eles a pregarem a palavra e a incentivar o povo a reconstruir os muros e a cidade santa, que ficou destruída pelos ataques daquela época, na verdade, inclusive por Nabucodonosor, que arrasou, como Deus, através de Jeremias, falou que isso ia acontecer. Então nós vemos aqui Malaquias repreendendo o povo pelas suas infidelidades. O povo estava vivendo um período de grande infidelidade, mas nossa, meu Deus do céu, já não passaram o que passaram e ainda são infiéis a Deus? Como pode isso? Eles viverem desta maneira e Deus sendo misericórdia, Deus amando, Deus abençoando, e eles ainda infiéis ao Senhor. Se misturaram com os povos, perderam a direção da palavra de Deus, perderam o respeito, o amor, o carinho pela lei do Senhor, casaram-se com mulheres que não eram do Senhor, que não era para casar, Deus tinha dito, e o pior, caíram na idolatria, ou seja, virou uma baderneira. O povo desviou feio mesmo. Então nós ouvimos aqui a palavra de Deus, e nós, muitas das vezes, vem algo aos nossos corações, a nossa ideia, né, desses tempos, desses acontecimentos, mas o fato interessante é que a humanidade é a mesma coisa, só muda a roupa. E essa palavra, ela é
para nós hoje. Porque, irmãos, a Bíblia não é somente escrita para aquele povo. Sim, existe um povo, existe um contexto, existe uma interpretação bíblica, é verdade. Mas a palavra de Deus se aplica a todos nós. E nós precisamos, com a graça de Deus, com a luz do Espírito Santo, com a sabedoria divina, entendermos e compreendermos a palavra de Deus e tirarmos o quê? Os ensinamentos dela para as nossas vidas. Então, o primeiro questionamento que nós vemos aí, qual que é, meus irmãos? O primeiro questionamento está no capítulo 1, versículo 2. Você pode olhar na sua Bíblia aí, fique com ela aberta, se for possível. É o diálogo, o primeiro diálogo aí é o amor. O povo está questionando a Deus sobre o amor. Veja aí, ó. Sempre os amei. Deus está dizendo, eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. Mas havia uma dúvida, diz o Senhor. Mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Ou seja, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. Então o povo faz uma pergunta para Deus, de que maneira nos amaste? Como se dissesse, eu não vi o amor do Senhor. Olha onde nós estamos, olha o que sucedeu a nós, olha onde nós viemos parar. Como o Senhor diz que nós somos amados? Isso é bem igual a hoje. Às vezes as coisas não dão certas, as coisas não caminham bem, nós não somos bem-sucedidos, nós não paramos para ouvir Deus falar. E aí quando a coisa dá errada, deu errado aqui, deu errado lá, as coisas, sabe, é complicado, o que nós fazemos? Deus, cadê o Senhor? Por que eu estou assim? Por que eu estou desta maneira? Então, em muitos momentos, nós não aceitamos os desígnios de Deus. Nós cutucamos a onça com vara curta, não Deus é onça, mas nós fazemos da situação uma situação ruim, difícil, nós entramos nas roubadas, nós caímos nas ciladas, na nossa ansiedade, vamos lá, desobedecemos a Deus, colhemos o mal, o erro, o problema, a dor, a situação difícil, e aí nós vamos para Deus chateados, bravos, zangados, dizendo, Senhor, por que a coisa está assim? E como é difícil para todos nós, a gente vê assim, fazemos uma autoanálise, olhar para dentro. A gente analisa a vida do irmão, que é uma beleza. Fulano, ciclano, sei o que, assim, é dessa e desta maneira. Mas quando Deus pede para nós olharmos para dentro de nós mesmos, está longe. Nós temos assim um olhar crítico para com os outros, para com a casa do outro, com a igreja do outro, com o carro do outro, com a vida do outro, com as finanças do outro, com o namorado, com o marido, com a esposa, com o filho de fulano e de ciclano. Mas olharmos para nós mesmos fica difícil. É isso que Deus está falando. Que Ele está dizendo, eu amo vocês, mas o que vocês estão vivendo, as roubadas, os erros da vida de vocês, os problemas que vocês criaram, não é culpa minha. Eu amo vocês, mas vocês saíram debaixo do meu amor, da minha proteção. Vocês não quiseram a minha palavra, vocês não quiseram a minha direção, vocês não quiseram andar nos meus caminhos, vocês quiseram andar pela cabeça de vocês. É isso que Deus está dizendo para eles. E então os problemas vieram, os povos vieram, eles se enfraqueceram, os povos que não eram de Deus prosperaram. Veja bem, a gente acha que só o crente prospera. Ah, pastor, estou trabalhando que nem louco, não estou prosperando, e o cara que nem evangélico está crescendo, está indo bem, está prosperando, está ganhando o dinheiro que eu queria ganhar, eu não estou ganhando, e eu estou aqui na igreja, eu dou dízimo, dou oferta, isso e aquilo. Irmãos, a gente acha, porque a gente faz, a gente é merecedor. Não, o grande erro nosso é isso, nós não temos que fazer para merecer, nós temos que fazer porque nós amamos a Deus, porque Ele nos ama. Amém? Não é uma relação de, trocas. Deus não quer uma relação de trocas. Ele quer uma relação de amor, de verdade mesmo. Olha, por que eu faço isso? Por que eu venho à igreja? Por que eu estou na presença do Senhor? Por que eu estou aqui hoje? Por que você deixou sua casa, seu sofá, seu tapete, pé de carneiro maravilhoso, sua LCD, isso e aquilo, todo o conforto do seu lar para estar aqui dentro hoje? Porque você ama a Deus, amém ou não? Então, queridos, mas nesse amar a Deus, será que o nosso amor não precisa melhorar? Será que nós não precisamos rever algumas coisas, conceituar outras, aprender outras, rever se verdadeiramente nós estamos aqui porque amamos a Deus? Porque, sem dúvida alguma, Ele diz, eu amo vocês. Amém? Eu amo vocês. Sem dúvida alguma, Ele deixa isso claro em toda a sua palavra. Malaquias capítulo 1, versículo 6, Deus fala sobre respeito. Capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, o filho honra seu pai e o servo seu senhor.
Preste bem atenção. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Deus está perguntando. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Qual é o problema aqui? Havia um desprezo. O povo estava desprezando quem? O nome do Senhor. E eles, então, Deus manda o profeta fazer um questionamento, dizendo, olha, vocês não têm honrado o nome de Deus. E o povo diz assim, mas aonde que nós não temos honrado o nome de Deus? Nós estamos aqui, estamos na presença do Senhor, nós cantamos, nós fazemos e acontecemos. Eles estavam como, gente? Na religiosidade, fazendo para o homem ver. E esse é o grande erro, que fazermos para o homem ver. Quando eu começo a fazer, agir para o homem ver, mas não para agradar a Deus, aí as coisas travam. Aí as coisas ficam difíceis. Então onde está a honra de Deus? Onde está o senhorio do Senhor? Onde está o temor a Deus? Que eu e você, cada um de nós, devemos resgatar, saber que estar. Veja bem, quando nós vamos orar, e às vezes até eu faço isso, mas eu fico me policiando. Quando nós falamos, vamos orar, meus irmãos, começa um tal de levanta na igreja. Se você põe na câmera rápida, fica um formigueiro. Falou, vamos orar, fechou o olho, o pessoal já vaza. Cadê o temor? Mas não é hora da oração, não é hora de falar com Deus. A exemplo, entendeu? Não é hora da oração, não é hora de falar com Deus. E por que na hora da oração nós aproveitamos para vazar? Nós aproveitamos para fugir, nós aproveitamos para sair. Não é hora de falar com Deus. Então qual é o meu coração na presença do Senhor? Eu estou fazendo o quê? O que este povo estava dizendo, fazendo, vivendo, desprezando o nome do Senhor. Quando eu estou recebendo a palavra, quando tem um outro falando, quando nós estamos louvando, quando tem alguém ministrando, e eu não estou nem aí, eles estão em nome do Senhor, não é assim? Amém? Então quando nós desprezamos, o que nós fazemos? Nós estamos desprezando a quem? A Deus. Então onde está a honra devida? Os sacerdotes que deviam de ensinar sobre o Senhor, não estavam ensinando sobre o Senhor, estavam falando de tudo e de todos. É bem assim aquela igreja que ao invés de pregar a palavra de Deus, fica enfeitando, confeitando, falando disso, falando daquilo, mais não sei o que lá. Mas o alimento que as ovelhas precisam, a palavra de Deus, que eu e você precisamos, que deve falar comigo e com você em primeiro lugar, não chega. E o pasto não é mais verde, ele vai ficando seco. E as ovelhinhas vão o quê? Buscando outros pastos. Vão comendo em outras gramas, mas no rebanho que tem pasto verde, e nós aqui damos a palavra, no rebanho que tem pasto, que tem ensinamento, que tem doutrina, que tem, sabe, palavra de Deus, irmãos, nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos dentro da palavra de Deus, dentro do favor do Senhor, ensinando o quê? A palavra do Senhor, porque quem trata, quem penetra, quem esquadrinha, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vem e toca no seu coração. E eles não estavam reverenciando isso. Eles estavam dando de ombros. Então era a hora da palavra. Algumas igrejas nós tivemos que corrigir isso. Né? Graças a Deus aqui nunca aconteceu. Não aconteceu porque nós estamos aqui, ó, na firmeza, não é verdade? Mas muitas igrejas, irmãos, o povo fazia que o louvor ia lá para fora, ficava lá do outro lado. Aí na hora que, sabe, eles iam cantar, eles queriam todo mundo aqui dentro. Mas na hora de ouvir os outros, eles iam tudo lá para fora. Compreende? Ora, se você quer ser ouvido, se você quer ser assistido, permaneça aqui também para honrar os demais. Esse é o ensinamento, eu já disse, aqui não acontece, graças a Deus. Quando quer mais ou menos, a gente já, opa aí, cadê? O que você está fazendo? Onde você está? Por que você está assim? Vira e mexe, nós estamos pegando um e o outro aí. Dizendo, ei, escuta, vem cá, agora é hora de você louvar. Ei, escuta aqui, vem cá, agora é hora de você prestar atenção.
Agora é hora de você estar, agora é hora de você dar o exemplo. Amém? Isso estava faltando, irmãos. Eles não estavam reverenciando o nome do Senhor. Eles não estavam estudando a palavra de Deus. Eles não recebiam a palavra do Senhor. Não reconheciam as autoridades do Senhor. E as autoridades não se faziam reconhecer também. Os irmãos, era uma bagunça total. E Malaquias está aqui corrigindo o povo. Malaquias está aqui orientando o povo. Olha, não basta dizer Senhor, Senhor. Se não fizer a vontade de Deus, não tem esse negócio de dizer Senhor, Senhor. Se eu digo Senhor, Senhor, quem manda é Ele. A gente fala Senhor, mas nós somos mais senhores do que Deus. Eu faço e aconteça como eu quero. E não pode ser dessa maneira. Se Deus é Senhor, que vontade tenho eu? Se o camarada lá na tua empresa é o patrão, é o dono da empresa, ele chegou e falou, pega esse papel no chão, você vai fazer o quê? Vai endurecer o queixo. Endurece o queixo e a demissão está ali, ó. Não é verdade? Endurece para você ver. Então lá nós, na verdade, batemos a continência de perninhas juntas. Agora na presença de Deus, que nós devemos honrar, dar maior valor. Às vezes não acontece, Malaquias está chamando esse povo, meus irmãos, a esse encontro com o Senhor, a esse encontro de arrependimento. Para quê? Para que as coisas mudassem no dia a dia, na vida cristã, que deixasse a religiosidade de lado e entrasse numa vida com Deus. Agora veja o capítulo 1, versículos 7 e 8. O que a palavra está dizendo? Versículos 7 e 8 do capítulo 1. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto, de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível? Na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. O que eu vejo aqui, meus irmãos? Que Deus tudo vê. Vê o que eu estou dando, vê o que eu estou fazendo, vê o que eu estou falando. Queridos, às vezes para a gente dar uma oferta a Deus, R$20, parece que estão dando 200. Dentro da igreja, R$20 vira 200. Mas 200 no shopping vira 20. O valor no shopping perde. Na igreja ganha. E é contrário isso. Nós ganhamos muito mais, às vezes, do que gastamos. Nós temos um padrão de vida muito melhor do que nós temos dado. E como é o meu padrão de vida, eu devo honrar ao Senhor, sabe, com tudo que é meu. Eu vou no estádio assistir meu time de futebol, eu faço onda, né? Eu pulo, isso e aquilo. Na rua, no churrasco, é aquela alegria, é falador, né? É animadão, mas na igreja é um túmulo. É dar o melhor para Deus. É isso que Deus está querendo. Na frente da novela, ou a novela dos homens, que é o time de futebol, não pisca. Rói as unhas da mão e do pé também. E se tiver pipoca, come tudo que tem. As mulheres não dormem nos filmes, não dormem nas novelas, mas chega na igreja, pesca tubarão. É um tal de... Não é verdade, amados? Sabe, Deus, Ele quer a honra. E nós sabemos que o cansaço, é verdade, pega, principalmente de semana, é muito difícil. Mas, irmãos, sabe, Deus está cansado deste povo. Deus está, sabe, falando com eles sobre dedicação. Eu quero mais dedicação. Vocês oferecem no meu altar pão imundo. Vocês não estão oferecendo aquilo que é precioso para vocês. Vocês guardam o melhor para vocês e dão o pior para Deus. E é assim que eu faço quando eu tenho prazer no futebol. Quando eu tenho prazer, não que eu não possa ter prazer no futebol, não é nada disso. Que eu não possa ter prazer numa viagem, não é nada disso. Mas se você tem prazer lá, tenha prazer aqui também. Porque quem te dá forças, dom de adquirir, é Deus. Amém, queridos? E olha, veja bem, queridos, nós não podemos baixar o nível, porque as coisas não estão legais na nossa vida, porque eu entrei numa maré ruim da minha vida. Se eu entrei nessa maré ruim, sabe por quê que eu entrei nessa maré ruim? Porque eu não ouvi o Deus bom falar. A gente fala com Deus, vai orar, vai buscar ao Senhor, fala com Ele, mas daí em nome de Jesus, amém. A hora que Deus ia, nós já levantamos e saímos. Então como é que faz, pastor, para ouvir Deus falar? Fica lá, canta um pouquinho, lê um pouquinho da Bíblia,
Fica lá, Senhor, responde para mim. Essa direção. Aguarda um pouquinho. Mas nós falamos, e em nome de Jesus, amém, logo levantamos. Aí Deus ia falar, quem é que ficou no vento? Quem é que ficou no vácuo? Deus. E aí nós saímos e achamos que é isso mesmo, e fazemos as coisas erradas e ficamos bravos com Deus. Era isso que estava acontecendo? Deus quer uma dedicação maior e melhor. Agora vai no capítulo 2, ele vai falar sobre a família. Capítulo 2, versículo de 10 a 16. Capítulo 2, de 10 a 16. Jeová poderoso. Me presta uma Bíblia aí que a conexão caiu. Obrigado, Gilmar. Essa aqui é um pouco grande. Mais sério. Capítulo 2, de 10 a 16. Deixa eu me achar aqui. 2, 10, 16. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis um com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor. Mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor. Queridos, eu terminei um pouquinho antes. O que acontece? Obrigado, meu amor. Obrigado. O que acontece? A gente acha que merece porque fazemos. Mas não adianta fazer 80%, 90% e deixar os outros 10% sem fazer. Aí eu vou fazer a metade aqui que vai dar certo. Ananias e Safira, não sei quantos conhecem a história, mas fizeram a metade. E custou-lhes a vida. Quando nós não fazemos a lição por completo, custa-nos o quê? Um ponto negativo. Quando nós não obedecemos as coisas por completo, acontece o quê? Os problemas. Então o Senhor está falando aqui sobre a família. E ele ainda vai abordar um pouquinho mais adiante, veja o versículo 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceita para com o prazer da vossa mão. Não adianta chorar no altar, não adianta ficar chorando em casa, não adianta ficar ali entristecido, se não faz as coisas certas. Deus não se move por lágrimas. Deus não se move por greve de fome. Deus se move pela palavra dele quando eu estou com ele e na palavra dele. É isso que acontece muitas das vezes, as coisas não se acertam, nós não temos êxito. Esse povo não se acertava, não havia êxito, não havia progresso. Por quê? Porque eles queriam andar pela cabeça deles. E eles então queriam comprar Deus. Vê que loucura, comprar Deus. Eles faziam tudo errado, depois achavam que podiam, colocando alguma coisa no altar. Gente, mudaria a situação. Ah, pastor, então já que é assim eu estou fora de vez. Não é essa a intenção, não é essa a intenção. A intenção de Deus é que as pessoas olhem para a situação e dizem: eu sabia que para mim não dava. Eu sabia que para mim é muito difícil. Não, porque a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados de maneira que eu não possa cumprir. Ou seja, viver para Deus não é pesado, gente. E viver para Deus não é para alguns que podem cumprir, não. Todos nós, eu e você, podemos cumprir, podemos viver para Deus. De que jeito, pastor? Na dependência do Espírito Santo de Deus, negando a você mesmo. O Evangelho, meus irmãos, é renúncia. Se você não quer renunciar, é um problema muito grande, mas se você quer renunciar, é grandes e grandes vitórias na sua vida. Não adianta, meu amado, você dar a mão para o diabo e querer dar a mão para Deus. O diabo aceita, mas Deus não. Sabe, é andar com o Senhor. E o 14, e perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade.
com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu casamento, da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ninguém seja infiel, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. A Bíblia está mandando que eu cuide de mim, você cuida de você, cada um cuida de cada um aí. Entendeu? E aí a gente tem uma mania de virar e cuidar da vida do outro. E é gostoso cuidar da vida do outro. É gostoso falar da vida do outro. Não, vamos falar da vida alheia. Ah, que delícia! E fulano, E ciclano, Tá sabendo, Como é que o curioso chega? Então, tá sabendo, Tá sabendo alguma... Mas você viu fulano, Esse é o gancho. Aí você já fica esperto. Então Deus está falando sobre, irmãos, casamento, adoração a deuses estranhos. Por quê? Porque Deus chamou o povo para andar na presença dele. E a igreja hoje, irmãos, tem andado dessa maneira, né? Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e vamos embora. Queridos, nós estamos nos enganando. Segundo a palavra de Deus, estamos errados. Segundo a palavra de Deus, precisamos voltar. Segundo a palavra de Deus, volta enquanto é tempo. Segundo a palavra de Deus, volta porque o Senhor só tem bênçãos para dar. Segundo a palavra de Deus, vamos servir como Deus quer que nós os sirvamos. Vamos cuidar, cada um de nós mesmos, vamos cuidar. É verdade, vamos nos ajudar, vamos apoiar um ao outro, mas não vamos servir a dois senhores. Pastor, mas eu não tenho imagens. O problema aqui não é a imagem. O problema aqui é o coração do homem. O problema não é a imagem. O problema é o coração do homem. Que coloca coisas no seu coração que vai tomando o lugar de Deus. Essa é uma idolatria terrível, sabia? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua ou na minha vida é idolatria, sabia? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que você prioriza, que está mais alto. Talvez você tenha dificuldade, mas misericórdia, hein? Não estou entendendo nada, né? Talvez você não saiba, porque não tem o conhecimento da palavra. Mas hoje você está sabendo que Deus é o Criador. Você está nessa terra porque Deus te mandou. É isso mesmo. Deus enviou o seu Espírito num corpo que você está. E a Bíblia, a palavra dele diz: o corpo vai ao pó e o Espírito vai a Deus. Esse Espírito vai voltar a Deus. Tem esse negócio de cair na escuridão. Acabou, morreu. Não tem, não. Tem para alguns camaradas, algumas ideias, algumas doutrinas, mas não tem, não. A Bíblia diz que o homem extraordinário morreu uma só vez. Depois disso veio o juízo. Então eu estarei um dia na presença do Senhor e Deus vai perguntar: o que você fez com a sua mulher? O que você fez com o seu marido? O que você fez com a sua casa? O que você fez com a igreja? O que você fez com seus filhos? Então o Senhor, antes, Ele está nos ajudando o quê? A conservarmos, a andarmos bem, a olharmos bem para as coisas, a servirmos ao Senhor, a cuidarmos dos nossos lares, a abençoarmos vida. É isso que Deus está querendo. Eles tinham saído da rota do Senhor, eles tinham perdido a direção. Não adianta, irmãos, eu estar na igreja e no baile funk. Não adianta, irmãos, eu estar na igreja e no balcão do boteco. Não adianta, irmãos. Não adianta, querido. Então eu vou enfiar o pé no mundo, pastor. Não faça isso, meu querido, minha querida. Por quê? Porque vai ser pior na sua vida. Porque você no mundo sem Deus, você está à deriva. E você vai sofrer consequências. Pessoas que estão na presença de Deus sabem muito bem o que é isso. O sofrimento, a quebradeira, sabe? A injustiça e uma série de coisas. Por quê? Porque nós com o Senhor temos a sua proteção.
temos a sua proteção, temos a sua misericórdia. Quando nós nos submetemos a Ele, por isso nós precisamos voltar ao Senhor, nos colocar na presença dEle, sabe, irmãos, e cuidarmos daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque nós vamos prestar contas sobre isso. Nós vamos falar com Deus sobre isso. E é importante nós aprendermos isso de já, de agora, de hoje em diante. Amém, queridos? Em Malaquias capítulo 2, versículo 17... Deus vai falar sobre justiça com esse povo. E veja o que Deus vai falar. Capítulo 2, versículo 17. Enfadais, ou seja, cansais a Deus. Vocês cansam ao Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que o cansamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus do juízo? O que estava pegando aqui, meus irmãos? Deus está dizendo, vocês me cansam com as suas palavras. Vocês agem errado. Vocês me enfadam. O povo estava questionando a Deus, dizendo, olha, bom mesmo e é aprovado por Deus aquele que faz o mal. Mas quando eles sofriam o mal, eles diziam, cadê Deus? Cadê o juiz? Cadê aquele que julga todas as coisas? Compreende? Então, enquanto eu estou batendo, é uma maravilha. Mas o dia que eu tomo o primeiro tapa na cara, me bateram na cara, estão fazendo coisa errada, cadê Deus que não vê? Onde é que está Deus? Porque... Compreende? Então, enquanto está levando a melhor, está tudo bem. Mas a partir da hora que dá um revés, acontece alguma coisa, sabe, alguma coisa sai da ordem, aí vai questionar Deus, cadê o Deus da justiça? Por que Deus não guarda? Por que Deus não livra? Por que Deus não faz? Por que Deus diz? Por que aquilo? Você entendeu? Então, queridos, Deus está mostrando a este povo, vocês me cansam com as suas palavras. E é interessante ver Deus falar sobre isso. Quantos aqui já leram? Levante a mão, por favor, o livro de Malaquias, só para ter uma noção. 1 milhão, 7 milhões, todinho? Amém. 7 milhões, tá bom, né? Contei a 15, só a metade que falta. Leia. Como que Deus fala? Vocês me cansam, entendeu? Vocês fazem o mal e acham bom. Vocês não reparam os atos de vocês. Mas quando alguém pisa na bola, eu vou contextualizar, tá? Quando alguém pisa na bola com vocês, vocês ficam por conta. Mas quando vocês fazem errado, pisam na bola, saem dos eixos, saem dos trilhos, vocês nem perguntam para mim nada. É isso que Deus está chamando a atenção deste povo. Ora, se vocês querem justiça, sejam justos. Irmão, está vendendo carro? Tô. Esse carro está bom? Está excelente. Sabe o que eu falo aqui na igreja? Não faça negócio com nenhum irmão aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Se der mancada, o irmão começa a não vir mais nem na igreja. Não faça. Não, pastor, mas o carrinho, cara, não compra. Você pode comprar um carro e perder um irmão. Você emprestou dinheiro? Não devia. Mas não paga, eu estou cobrando. Não devia cobrar. Como não devia cobrar? A Bíblia diz que você deveria ter dado. Não é forte. Por quê? Porque empresta. Domingo que vem eu te pago. Ele não arrumou dinheiro, ele vem na igreja? Sim ou não? Muito difícil, né? Então não faça. Não falei nada, mas fica em casa buzinando na orelha da mulher. Fica em casa atormentando a orelha. Não, porque o irmão, não, porque aquela irmã, não, porque não sei o quê. E aí quem aguenta é dentro de casa. Então, não faz. Não é verdade? Que a melhor coisa, gente, do que a gente criar problemas para nós mesmos. Para a gente evitar problemas dentro da igreja. Tem que ter sabedoria. O carro do irmão tá bom, eu vou comprar. Compra nada. Deus vai colocar outro carro para você. O dele não é o único. Ele vai vender para outra pessoa. Mas esse você não compra, não. É igual aquele irmão. A Bíblia fala assim, tira o pé da casa do irmão.
O irmão vem fazer uma visitinha. Café da manhã. Então, tem alguma coisa para comer? Almoço. Então, café da tarde. Então, já que eu, café da manhã, já que eu já lavei os pés, não é verdade? O que eu vou fazer? Vou ficar pro jantar. E aí vai. E aí, irmãos, cansa. Nós temos que aprender as coisas como tem que ser. Não é verdade? E se você prometeu, cumpra. Então eles ficavam assim, cobrando dos outros, mas não fazia parte deles. Entende? Então é muito fácil cobrar do outro, mas a sua parte está sendo feita, então Deus está corrigindo o povo. Vocês clamam por justiça, mas vocês são infiéis. É isso que Deus está falando. Vocês querem ver as coisas bonitinhas, mas somos infiéis. Oramos pelo Brasil hoje. Mas qual é a nossa cultura? É dar o golpe. É levar vantagem. Se possível, não paga. A cultura é essa no Brasil. Cultura de bandido. Também com os paizão lá em cima. Se os caras fazem, qual que é o refrão agora? Se lá em cima, que é lá em cima, não paga ninguém, ou faz, eu que não vou pagar. Não é verdade? E ainda se alegra. Essa é a nossa cultura, irmãos. Nós estamos semeando. Nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Que nós não temos coragem de mudar. Então, em nome de Jesus, quem pode mudar essa situação é a igreja orando, orando, orando e orando, irmãos. Para destronar a potestade, o principado da corrupção. Você já reparou a extensão dessa corrupção? Não tem fim, irmãos. Isso é um demônio. Um principado. Escravizando, matando. E o povo brasileiro está morrendo. A miséria, a míngua, o descaso e a tudo que tem por aí. Então só a igreja pode mudar. Então se nós queremos justiça, nós temos que sermos justos, amém? Nós temos que andar em justiça, eu e você. Amém, queridos? O que a sociedade quer? Eles não querem saber a cor, o nome da sua igreja. Eles querem saber se você anda verdadeiramente com Deus. É isso que eles querem. Amém, queridos? No capítulo 3, no versículo 7, Deus fala sobre conversão. Olha que coisa interessante aí quando você pega Deus falando sobre conversão, queridos. Olha aí. 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus... Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. E não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, o que eu tenho que tornar? O que eu tenho que tornar? A cegueira era grande, né? É a mesma coisa assim, o cara fuma, bebe, enche o caneco, fuma 4 maços por dia. Aí ele vai no médico, no cardiologista. O médico diz assim, se o senhor não parar, o senhor empacota daqui 1 mês. Ele fala, eu vou em outro médico, porque esse médico não está certo, não. Você viu só? É igual o cara. Vai ali no... Onde é que tem aquele X? Onde é que tem aquele X? Bacon, assim, aquela coisa assim. Onde é que é? Qual é a... K o quê? PK? BK? Tem aquele, né? Aqui até o porco faz assim, né? Só tão gorduroso que é, né? O camarada come um daquele. E para beber pede o quê? Light. Chá gelado. Se converte, irmão, pelo amor de Deus. Toma água, né? Para tirar o peso da consciência. Dá licença, irmão. É forte. O negócio dele é forte. Dá licença, não é verdade? Assume, irmão.
Assume que comeu o negócio mesmo, gordurosão, que agora está roubado, que se não se cuidar, não é verdade, está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. Assume. Agora vai dizer, né, não, eu vou tomar uma coquinha light, aí esse médico não presta. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, camarada. Você que não sabe. Deus está dizendo, tornai-vos para mim. Vocês se afastaram, vocês saíram do caminho, vocês se desviaram com desculpinhas, vocês pegaram o costume do mundo, sabe, vocês saíram do mundo, mas não largaram o mundo está em vocês, as vontades erradas estão em vocês, vocês vieram para a igreja, mas ainda tem vontade errada, tem que largar, tem que deixar. Deus está dizendo, volta para mim, que eu me voltarei para vocês. Irmãos, a gente fica assim, mas cadê Deus? Cadê Deus? Mas eu estou a quilômetros de Deus. E Deus está querendo que eu volte. Irmãos, não é Deus que tem que voltar. Deus nunca saiu dali. É eu que bati as pernas. É eu que saí fora. É eu que me afastei. É eu que tenho que voltar. A Bíblia diz assim, ó, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. E ainda havia uma pergunta, mas no que nós temos que voltar? No que eu tenho que me arrepender? No que eu tenho que me converter? É cego mesmo. E o pior cego é aquele que não consegue, não quer ver, não quer enxergar. O pior doente é aquele que não quer ir ao médico. É aquele camarada, é aquela pessoa cheia de si. Não, imagina, é exagero. Não é tão assim, não. Você que acha isso. Não é bem dessa maneira. Não, você não está sabendo, não. Ei, meu querido, é você que está na bandeja. Não é Deus, não. É você que está na ponta, não é Deus não. E aí o povo queria encurralar Deus. Oh, meus queridos, eles queriam Deus junto com eles, mas eles estavam longe de Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero as maravilhas de Deus na minha vida, eu quero meu lar, eu quero isso, mas Deus mesmo eu não quero. Eu quero o quê? Eu quero as bênçãos, mas não quero o dono da bênção. Eu quero a cura, mas não quero quem tem poder para curar qualquer doença. Eu quero a prosperidade, mas não quero o dono do ouro e da prata. Compreende? Esse tem sido o erro, o nosso erro hoje, queridos. Como igreja de Jesus na terra, nosso erro é esse, amados. Nós passamos no bar, passamos na quebrada, maconheiro. Sabe por que eles são maconheiros? Que você ainda não foi levar a palavra lá para eles. E é forte. Sabe por que ele está no boteco? Você ainda não orou por ele. Você não jejuou por ele. Você ainda não trouxe ele. Nem na tua célula e nem na casa de Deus. E a gente está julgando os caras. A gente está jogando pedra. Compreende? Está certo ou está errado? Então Deus está falando uma coisa aqui. Volta, gente. Volta, gente. Volta, gente. Volta, igreja. Volta, volta, volta para os meus caminhos. Houve um desvio e eu estou chamando vocês. Volta, porque é bênção na vida de vocês. Amém, queridos? É conserto, é restauração, é vida no altar, é caminho reto, é bênção liberada. Sabe, irmãos, as coisas começam a acontecer. Mas enquanto eu fico no lugar errado, nada muda. Agora Deus vai falar com ele sobre fidelidade. Malaquias 3:8. Leia, vamos ler esse versículo juntos aí, que diz na palavra do Senhor. E aqui é onde pega. Roubará o homem a Deus? Começou. Todavia vós me roubais. No que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com malditos sois com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Não era fulano e nem Zé Beltrano. Era a nação toda. Deus está pegando o povo. Fidelidade. Nós queremos um Deus fiel. Não, Deus é fiel. E você é? Não é verdade, queridos? A gente fala desta maneira. Então Deus está fazendo eles questionaram a Deus. E Deus está respondendo a eles através do profeta. O profeta é a voz de Deus. Compreende, irmãos? E qual o propósito, pastor? O propósito é nós, eu e você, fazermos uma avaliação do meu e do teu comportamento. Você faz o teu, eu faço o meu.
Amém? Com as óticas de Deus, com a luz de Deus. E para de olhar para a vida dos outros. E vamos nos avaliar conforme Paulo diz em 1 Coríntios 11. Avalie-se o homem, pois, a si mesmo. E coma e beba deste pão. Coma deste pão e beba deste cálice. Nós temos mania de falar, se fulano estivesse na igreja hoje. Essa palavra é para Beltrano, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, é para quem está, não é para quem não está. Se fulano não estivesse, é para você, Deus quer falar com você. Então, meus amados, a avaliação começa em quem? Em mim. Porque é muito fácil a gente viver da maneira errada e se acostumar, mas avaliar a vida dos outros. Achar problemas na vida dos outros, na caminhada dos outros. Deixa fulano lá. Cuida da sua vida aqui. Cuida de você. A fidelidade a Deus. Deus está chamando esse povo a uma colaboração. Estavam voltando. A promessa da volta estava para acontecer. E Deus está falando para eles, vocês precisam ser fiéis. Porque a fidelidade vai gerar bênção na vida de vocês. Enquanto vocês olharem o dízimo como algo sem importância, sabe, fora do contexto da Bíblia, vocês nunca vão prosperar. Quando vocês olharem dízimos e oferta com outros olhos, nunca vocês prosperarão. Com maldição sereis amaldiçoados. Tem muita gente, irmãos, defendendo, sabe, usando a palavra de Deus contrária. Eu vivo batendo boca na internet aí, sabe, lascando o pau, eu sou chamado de filho de Satanás, sabe, filho de Belial, maldito, doido, varrido, sabe, eu falo, é a palavra mesmo, meu querido. Você não gostou? Essa é a palavra de Deus. E eu gosto de bater boca, irmãos. Eu gosto de discutir, eu gosto de pegar mesmo. É a minha praia, entendeu? Eu gosto. E eu mandei pau nos caras, vai ver lá. Olha o videozinho da Dona Rosa lá, louca varrida. Vai lá ver lá as palavras lá. E vai vir mais, gente. Por quê? Porque fidelidade atrai bênção. Tem muita gente que se levanta no nome de Satanás para amarrar a vida de muito cristão. E tem cristão que não tem conhecimento, não tem base da palavra de Deus, não conhece nem a Bíblia. Está dentro da igreja, querendo, porque lê um versículozinho, quer levantar o peito, mas diz que está na palavra. Ei, peraí, meu amigo, você não conhece nem a estrutura do livro, sabe nem quem foi que escreveu, em que volta de ano que foi escrito, que contexto que era, sabe nada, varão. Você quer discutir a Bíblia com quem? Não, porque conhece a Bíblia. Se conhecesse a Bíblia, estava na presença de Deus, estava no caminho do Senhor, estava no altar do Senhor, estava sendo bênção e não maldição. Deus está dizendo, saiam dessa maldição. Eu coloquei isso para ser bênção na vida de vocês. Vocês querem andar debaixo de maldição. E ainda me pergunta, no que nós estamos te roubando? Gente, Jô sem braço. Sabe aquele camarada que assim, mas falar contra Deus, ser boca dura contra Deus, sabe, ir contra o Senhor, argumentar contra Deus, questionar Deus, ele tem queixo para questionar. Então tem que ter queixo para aguentar. Não é verdade? Tem que ter queixo para aguentar, irmãos. Então Deus está falando, voltem para a fidelidade, eu quero abençoar vocês. Eu coloquei um mínimo para vocês serem abençoados, nem no mínimo vocês querem andar com vida solta mesmo, vocês querem andar perdidos, mas a palavra diz assim, e o profeta Malaquias, irmãos, está enfrentando algo terrível, ele corre risco de vida, ele podia ser pego por aquele povo, levado, jogado em cima de uma montanha, sabe, jogado num poço, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Ele corria riscos de vida aqui. Está entendendo? Por quê? Para passar a palavra do Senhor. Compreende? Você fala, puxa, eu vim aqui hoje, eu precisava de uma outra palavra. Meu querido, eu sinto muito, mas papai deu essa. Não é verdade? Quem sabe na próxima. Não é? Queria entrar na igreja, me sentir bem, né? Na próxima, fiel. Amém? Mas hoje é o que nós temos. Amém? E aí vem de Deus, né? Último lugar. Malaquias 3. Deus ainda continua falando e glória a Deus, aleluia, pela vida do profeta que está no altar de Deus. Malaquias 3, de 13 a 15. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti?
Irmãos, o cara era cara de pau. O que foi? O que eu disse? É isso. Tudo eu. O que temos falado contra ti? Lá vem Deus, pelo profeta. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Eu venho aqui, faço campanha, oro, canto, dou dízimo. Olha como é que tá as coisas. Vou largar. Vou sair da igreja, vou enfiar o pé na jaca. Não é verdade? Vou sair da igreja. Não dá certo mesmo, não é para mim. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vai entender isso agora. As vossas palavras são duras. Senhor, o senhor não corrige ninguém, não? O senhor não está vendo a vida da dona Mariquinha, não? Ela está pintando e bordando na igreja, Senhor. E o Pafúncio? E o senhor quer dar um correge em mim? O senhor quer me punir? Tem gente pior do que eu na igreja. Eu não aceito. Está entendendo? Só faltava dizer, quem é o Senhor para falar assim comigo? Porque a ousadia do homem, irmãos, é tremenda. Né? Camarada vai cegão mesmo. Murmuravam contra Deus. E ainda diziam, é por isso. O que adianta? Se Deus não corrige quem faz aquelas coisas, por que eu vou andar dessa maneira? O pastor pregou lá, mas olha, ele nem sabe como é que está fulano. Ele nem sabe como é que está ciclano. Eu não quero nem saber. Agora, se Deus souber, meu irmão, se vira. Não é verdade? Porque eu não posso fazer muitas coisas não, se trocar uma ideia. Não é verdade? Agora, Deus pode fazer um pouquinho mais, gente. Né? E bem melhor se eu me arrepender e voltar. E parar com essas coisas. Por quê? Porque Deus, Ele quer, sabe, irmãos, que nós andemos na presença dEle, amém? E sem ficar questionando a situação, por que vai fulano, por que vai ciclano, por que eu sirvo a Deus, por que as coisas acontecem assim comigo que estou na casa de Deus, eu que faço campanha, eu que canto ali, eu que lavo lá, eu que varro aqui, nada acontece na minha vida, queridos. Deus muitas das vezes deixa a gente, sabe, ali no deserto, para ver o nosso coração. Deus falou para o povo no deserto, eu provei vocês, para ver o coração de vocês, para ver o comportamento de vocês, para ver qual que era a sua. Eu deixei acontecer só para você manifestar. Agora eu sei quem você é. Agora eu sei que eu posso te abençoar. Olha, agora eu sei que você está comigo. Agora eu sei, meu irmão, você é um dono de empresa, você põe um diretor lá de qualquer maneira. Você põe um gerente na tua empresa de qualquer maneira. Não, quem que você vai pôr, meu irmão? Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai pôr o melhor, o que chega atrasado, o que fica depois, que é fiel, que é inteligente, que é sabido, que controla, que é carismático, que é isso, que é aquilo, você vai pôr o melhor lá, ou não é? Então Deus não vai pôr qualquer coisa. Compreende? Se você age assim, Deus age como? Então Deus está nos chamando, irmãos, para uma vida de santidade, para uma vida de separação. Quantas desculpas esse povo dava? Arrumando, gente, como se não bastasse, eles arrumavam confusão, probleminhas, já estavam atolados até a cabeça, mas ainda arrumava mais, e arrumava mais, compreende? Mas Deus, no seu amor, Deus começa a conversa dizendo, eu sempre amei vocês. Eu quero deixar claro aqui para vocês, eu sempre amei vocês. É assim, Deus está fazendo assim com o povo. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, antes do pau comer, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo vocês. Desse jeito. Porque a gente acha que quem ama passa a mão na cabeça. Não, dá palmada também, gente. Não é verdade? Amor não é passar a mãozinha na cabeça, é palmada, é não. Também, é correção, é direção. Então Deus está corrigindo o povo porque Ele diz assim, o pai que ama, corrige. Amém?
Então é isso que Deus pede para nós aborrecermos, para nós abominarmos, para nós deixarmos, para nós, colocar isso de lado, né? E andar em sinceridade. Porque há, irmãos, uma facilidade muito grande de eu viver a falsidade. Muito grande de eu viver é fácil. Você sabe disso. Você sabe disso. Não é? De maquiar, de cobrir. Mas eu escondo isso de você, vocês. Mas e de Deus? Eu não escondo. E se as coisas estão empelotadas, é exatamente por isso. E Deus deixa empelotar, pastor. Deus deixa empelotar. Para que eu me arrependa e Ele possa dar um jeito, consertar a situação. Amém, queridos? Então, irmãos, nós vemos aqui, que Deus, por amor, Ele também é severo, Ele também é duro, Ele também manda a palavra que tem que mandar. E Ele diz assim: aborreçam isso, voltem-se para mim. Amém? Eu amo todos vocês. Essa é a palavra de Deus. O versículo 18 nós usamos fora de um contexto. Não use esse versículo 18 de maneira alguma, se não for isso uma verdade na sua vida. Então, vereis outra vez a diferença. Quantos já ouviram? Entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. As pessoas pegam esse versículo, né? Está tudo quebrado ali. E então vereis a diferença. Que diferença? Está tudo igual. Não tem diferença. Aí fica, de campanha em campanha, de igreja em igreja, de pastor a pastor, de profeta a profeta, de uma dorquinha para cá. Resolve não, filho. Conserto. É conserto. É uma verdade, né? É conserto, gente. Amém? Aí quando consertou, aí sim, você pode pegar a Bíblia e falar assim: agora eu vou ver a diferença. Agora a minha vida vai fazer diferença. Amém, gente? Então, Deus quer que eu faça a diferença. E Ele quer me abençoar. Grande negócio, né? É que Deus quer te abençoar. Ele quer que você faça a diferença. Ele quer que você seja o representante mesmo. Amém ou não? Agora, da parte de Deus, está tudo feito. Deus quer. Você quer? Verdadeiramente você quer? Ah, pastor, eu quero. Da boca para fora? Ou de coração? Queridos, tem que ser de coração. Amém ou não? Então, eu quero te convidar para a gente orar. Pode ficar de pé?